Aí que tá, aí vem o lance do conservador. E tem esse ponto também. Muita gente vincula o conservadorismo com droga, aborto e casamento gay. Fala, o que é a diferença do liberal pro conservador? É droga, aborto e casamento gay. Não tem nada a ver isso. O conservador, antes de qualquer coisa, qual que é a fundação do conservadorismo? A fundação do conservadorismo inglês, que é o que a gente conhece aqui no Brasil, é o Edmund Burke, que era um deputado, né, inglês, que criticou a Revolução Francesa. Né? Ele tem um livro que é chamado... É curtinho o livro até, que é Reflexões sobre a Revolução na França, em que ele coloca o ideal de você derrubar a monarquia para implementar uma democracia é um ideal liberal, um ideal burguês, de quem enriqueceu nos burgos, se tornou a nova classe média e que impôs essas revoluções burguesas, né? Que a gente chama, como a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Por que é burguesa? Porque não é nem da nobreza nem da monarquia. É de quem fez riqueza sendo da plebe, a burguesia. Né? Então, é gente que não tinha sangue, mas que enriqueceu. Né? Então, a burguesia, nos burgos, por isso que chama burguesia. Burgo era tipo feirinha. Tá. E daí que vem o termo burguesia. E o proletariado, né, que é um termo que já vem depois, pós-burguesia, que é aquele que só tem a sua prole, que só tem os seus filhos. Não tem posses, logo é o proletariado, né? Aquele que tem a sua prole. E a burguesia é aquela que enriqueceu nos burgos. Então, teve essa revolução na França, e aí o Burke dizia, olha... Os ideais são bons. Eu concordo com os ideais. Mas, eu concordo assim, ele tinha ressalvas, mas assim, em linhas gerais, eu concordo que tinha muita injustiça, né, na monarquia absolutista francesa. E que o povo estava passando fome enquanto a monarquia estava vivendo bem. Mas o modo como foi feito levou a França para uma situação pior do que ela estava. Por quê? Porque o argumento, e aí é a alma do conservadorismo, é o quê? Por mais justa que seja a sua causa, os fins não justificam os meios. Eu acho que essa é a alma do conservadorismo. Foi por liberdade, foi por igualdade, mas arrancar a cabeça de gente não é legal. Tanto que no final, e aí é a conclusão do conservadorismo sobre a Revolução Francesa, de linhas gerais, né? Você tem divergências dentro do conservadorismo também. É o seguinte, beleza, você foi lá, cortou a cabeça de todo mundo, veio democracia, veio liberdade? Não, veio a ditadura de Napoleão. Ou seja, vocês mataram um monte de inocente, porque não teve devido processo legal, não teve direito de defesa. Taca a monarquia guilhotina, tanto que o próprio Robespierre, que arrancava a cabeça dos outros, foi pra guilhotina no final. Os próprios revolucionários foram pra guilhotina no final. E no final o que teve? Teve uma França livre, democrática, igualitária? Não. Teve a ditadura de Napoleão. Então... Não adianta só você... Não, a gente está fazendo por uma coisa boa. É como faz Como isso. você faz por uma coisa boa. Exatamente. Mas tudo bem, E o que ele defende? É isso que eu falei. Ele viu o problema, mas qual era a solução para isso? Ele defendia uma transição da monarquia francesa para um parlamentarismo monárquico, que é o que aconteceu na Inglaterra. Que a Inglaterra foi justamente isso. Foi de uma monarquia... Até hoje a Inglaterra é uma monarquia. Mas é uma monarquia... em que a rainha tem mais um poder diplomático, simbólico. Né? Simbólico, exatamente. E que de fato, né, quem governa é o primeiro-ministro. E aí passou o poder da nobreza para o parlamento. Ainda existe, né, na Inglaterra, essa questão... A Inglaterra não tem um parlamento 100% democrático, porque ela tem a Câmara dos Lords, que é a indicação da igreja, da rainha, que é o Senado. A Câmara Baixa, né, é a Câmara dos Deputados, que a gente chama, e a Câmara Alta é o Senado. A Câmara Baixa da Inglaterra é a Câmara dos Comuns, que é a Câmara dos Deputados deles, e a Câmara Alta é a Câmara dos Lords, então, que é o nosso Senado. Essa do comum vem qualquer pessoa. Você seria desse... Qualquer um pode se candidatar. Na dos Lords, na Inglaterra, é Lord. É gente que tem título ainda de nobreza, indicação da rainha, indicação da igreja. Porque na Inglaterra, a rainha não é só a chefe de Estado. Ela é a chefe da igreja anglicana, né? Ela também tem um poder religioso, né? Como o Papa. O Papa é um chefe de Estado e é uma autoridade religiosa. Como a rainha da Inglaterra também, para o protestantismo, né? Não todo o protestantismo, né? Mas para o anglicanismo. Então... Você tem ainda tem resquícios, né,
de uma visão monárquica, né? Monárquica, De você herdar o poder pela religião ou pelo sangue. Mas hoje em dia se discute lá na Inglaterra também de tirar esse poder desses lords. Não sei como tá hoje. Não sei. Eu acho que não. Eu acho que é uma tradição muito firme muito lá. arraigada para eles poderem tirar. Mas melhor do que aconteceu, por exemplo, na França, como você estava dizendo. Porque na França, no final das contas, também voltou. A monarquia também voltou. Né? Depois da Revolução. Então não adiantou fazer a matança toda, você só matou, veio uma ditadura, voltou a monarquia. Então é justamente isso que o conservador defende. Tem uma casa que tá péssima, que tá ruim, eu não ponho fogo nela. Eu reformo. Então, por isso que o conservador, antes de qualquer coisa, é um reformista. Vamos tentar colocar isso em palavras, então. Não necessariamente o conservador político é contra o aborto, contra a legalização de droga ou contra o casamento gay. Ser conservador não tem nada a ver com ser... Não está aberto a novas ideias. Isso. Ou a novos movimentos que não existiam e agora se levantam. Não é isso? O conservador, ele é cético antes de qualquer coisa. Ele fala, vamos mudar? Beleza, vamos mudar, mas vamos ver as consequências dessa mudança? Como a gente vai mudar? Por isso que eu me considero, ao mesmo tempo, um liberal e um conservador politicamente. É porque todo mundo que quer atacar o conservador fala, então você quer que as coisas fiquem como estão. Conservador é conservar. Não, então, meu amigo, esse monte de pobre aí, você quer isso. A ideologia do conservador não é uma conserva de palmito, né? Que você vai lá para conservar para não apodrecer. A palavra não ajuda também, exatamente, né? Para que você vai lá para apodrecer. Não. O conservador, se você quer usar o verbo conservar, o que o conservador quer conservar? As instituições. Ele quer que... eu discordo... por exemplo, eu discordo da lei hoje que proíbe maconha? Discordo. O que eu vou fazer então? Se eu ver um policial na rua prendendo um traficante, eu acho que o traficante tá certo, eu vou lá e dou um tiro no policial? Não. Essa é a mentalidade revolucionária. Fala, então vamos todo mundo se levantar, todo mundo que apoia a maconha, vamos se levantar e vamos parar de obedecer a lei que proíbe maconha. Isso é revolução. É o contrário de conservador. O contrário de conservador é revolucionário. O antirrevolucionário é o conservador. Tá. O conservador diz o quê? Olha, eu sou um conservador favorável à legalização da maconha. Mas eu acho que essa legalização, por mais que a lei hoje seja injusta, ela não é injusta a ponto de eu iniciar uma revolução. De matar pessoas, de pegar em armas para defender isso. Ou seja, eu não esgotei todas as alternativas antes de chegar nessa coisa da revelação. Ainda tenho várias alternativas dentro da lei. Eu busco eleger um representante para lutar no parlamento ou um presidente da república que tenha essa bandeira. Eu tenho o direito de falar publicamente que eu sou a favor. Exatamente. Não chegou num ponto em que a liberdade está tão restrita que eu preciso lutar violentamente por ela. Que como também aconteceu na Venezuela, por exemplo. Que também não lá tinha que ser revolucionário porque... Que também você vai falar, porra, então o conservador numa ditadura vai falar, ditador, por favor, pare de ser ditador. Não. O exemplo da Venezuela é o isso. exemplo da Venezuela, é o exemplo da ditadura militar no Brasil, é o exemplo de Cuba, da Coreia do Norte, da União Soviética, é o exemplo de ditaduras ao redor, ditaduras muçulmanas, né, da Irmandade Muçulmana, comandadas pela Irmandade Muçulmana. Então, é um cara, então um conservador, antes de qualquer coisa, é um cara que é cético em relação aos meios, né? Ele acha que toda revolução tende a acabar em homicídio em massa e não corrigir as injustiças. Montesquieu tinha uma frase muito boa sobre isso. E ir para um estado pior do que, pelo menos inicial, pior do que o anterior. Pior do que o anterior, exatamente. O Montesquieu dizia, do Espírito das Leis, que é uma também das minhas, e esse é mais difícil, tá? Não é que nem o Schopenhauer, não, esse é um pouco mais pesado de ler. Ele falava, eu vejo os antigos abusos, vejo sua correção, e vejo os abusos da própria correção. Essa frase é perfeita para definir o conservadorismo. É quando o remédio é pior do que a doença. É a mãe que vê o filho fazendo uma merda, espanca tanto o moleque que o moleque... Deixa ele aleijado. Ele fala assim, o cara tá correndo muito, moleque. Aí fala, pá! O moleque nunca mais nunca mais vai correr. Nunca mais correr. Mas tá aleijado. Exatamente, é isso. E é o que muita gente propõe hoje em dia, sem pensar nas consequências. Por isso que quando você, às vezes, fala, cara... Ok, vocês estão lutando por uma coisa boa, mas é legal realmente colocar pneu, tacar fogo em pneu e você está impossibilitando daquele trabalhador que está sofrendo de trabalhar. Estou dando um exemplo bobo, mas calma, vamos ver se isso é realmente o melhor caminho. Exatamente. Porque às vezes realmente você tem que ser radical e falar, como por exemplo... No caso de vocês, MBL, vocês fizeram uma coisa radical. Vamos para a rua, vamos derrubar o governo da Dilma e não sei o quê. Mas não é...
eu acho que não chega a ser revolucionário. Não, assim, não é revolucionário, mas foi tudo dentro da lei, Sim, concorda? Mas foi uma alternativa, não sei se radical é a palavra, mas vocês podiam ter ficado todo mundo falando nas suas redes sociais. Ah, sim, Você sim, entendeu? sim, O- entendo. como Uma coisa chama mais isso? enérgica. Uma Mas coisa... o que é isso, então? É uma forma de você protestar dentro da lei. Você não tá botando fogo em É instituição. institucional. Mas quer um exemplo também mais para ilustrar melhor? Mas você entendeu a minha dúvida, né? Eu entendi. O que vocês fizeram, Eu entendi. o que, Não, que mas- é dentro É dentro, desse pensamento dentro do- conservador. Tá dentro do pensamento dentro do conservador. pensamento. Tá, porque a gente estava pressionando as instituições a tomar uma atitude. Ah, tá. A gente não tava... Eu não tava indo lá pegando o deputado Então, pelo colarinho. o que deixaria de ser conservador se vocês fizessem era isso? É isso. Eu entrar no Congresso, ou então eu entrar no Palácio do Planalto e tirar Dilma na porrada. O que aconteceu lá nos Estados Unidos? Ou... O que aconteceu agora? É, agora. Agora. Isso já não é conservador. Exatamente. E é nisso que eu vou puta entrar. exemplo, É nisso tá. que eu vou entrar. Tem muita gente que se acha conservador, mas, não sabe o que é conservadorismo. E 2, é revolucionário. É o contrário do conservador. Como é o caso se você for perguntar para aqueles caras que invadiram o Capitólio nos Estados Unidos, todo mundo vai dizer que é conservador. É. Por quê? Porque o cara acha que direita, conservadorismo, é isso aí. Né? É isso aí, sou a favor de arma, sou contra o aborto, então sou conservador. Não tem nada a ver com isso. É sobre a sua maneira de resolver e as suas demandas, de resolver os conflitos da sociedade. Se você acredita numa maneira que é uma ruptura com o regime atual e não uma maneira de continuar, de manter o regime atual, mas corrigir as suas falhas, mas romper com a maneira como as coisas são feitas hoje, aí você é um revolucionário. Então hoje, aqui no Brasil, tem muito bolsonarista que se diz conservador, mas que fala, por exemplo, eu não gosto da maior parte das decisões do Supremo Tribunal Federal. Tá. Eu não gosto da maior parte, acho que usurpa a função do Supremo Tribunal Federal. Acho que 90% da população pensa assim. Só que aí o que eu vou falar agora é impopular. E muitas vezes é impopular ser conservador justamente porque parece que você está indo contra boas causas justas, quando você, na verdade, só está lutando contra a maneira como as pessoas têm defendido isso. E o que eu quero dizer com isso? Tem muito bolsonarista que se diz conservador, mas que fala, tem que derrubar o Supremo. Ele é revolucionário. É. Eu concordo com você, bolsonarista, que está dizendo que a decisão, né, do Supremo tá ruim. Mas eu discordo do seu meio de ir lá e derrubar. Você, para todo... Eu faço esse exercício mental, né? Para o cara... às vezes ele até tem esse discurso, mas quando ele para refletir, para pensar, não é bem isso.